Saudações, bom dia a todos. Em Goiás, 6h30 da manhã, 20 graus, surpreendentemente fresco. Embora hoje a previsão é que a temperatura chegue aos 40. Bom, eu quero falar hoje sobre alguns acontecimentos do Cáucaso, certo? Principalmente envolvendo a Armênia e Azerbaijão. Mas quero falar também dos outros vizinhos, a Geórgia, o Irã e a Federação Russa. Mas antes disso, nós vamos ter que fazer algumas observações, incrivelmente, sobre genética. Várias informações que a gente tem hoje disponíveis só são possíveis graças a avanços na genética. E aí vem outra coisa muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Maria Gimbutas e Nied Guidon. Maria Gimbutas é uma lituana, né, soviética, de origem lituana, e Nied Guidon, brasileira de origem francesa, foram mulheres que... Olha, eu não sei se a palavra é subestimada, elas foram desprezadas mesmo. Nied Guidon apresentou a ideia de que, pela evidência, veja só como são as coisas, pela evidência que ela tinha encontrado na Serra da Capivara, no grandioso estado do Piauí. Aliás, gente, tendo a oportunidade, viagem ao Piauí. Serra da Capivara, 7 cidades e Parnaíba, Delta do Parnaíba, são 3 lugares que, em podendo, um brasileiro não deveria deixar de ir. De verdade, o Piauí é um estado fantástico. É impressionante o quanto ele é subestimado. É meio quente. Não tem estação fresca lá não. Lá ou é muito calor ou tá muito quente. Mas, cara... é uma opinião pessoal de quem já foi nos 2 lugares. Mas eu sou muito mais o Delta do Parnaíba do que aquela famosa região vizinha do estado do Maranhão chamada Lençóis. De verdade. De verdade. Tem uma série de... eu vou ver até se eu acho. Uns tipo as enquetes que mostram o que uma região é de verdade e o que ela é no Instagram. Eu quero ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Tem uma canção de protesto do Will Duran, feita na década de 60, que fala que a revolução não será televisionada e também não vai ser instagramizada, tenho certeza. Mas a questão aqui é que Parnaíba, o Delta do Parnaíba é muito mais show. De verdade, cara. Que gente, que povo, que lugar, que paisagens. Sabe, fantástico. E aí, 7 cidades também é extraordinário. E Serra da Capivara. Serra da Capivara, Nied Guidon encontrou restos de uma fogueira. Falou, essas fogueiras foram feitas por seres humanos. Essas têm mais de 30 mil anos. Ah, mas não pode, não sei o que. Desacreditaram porque a hipótese que valia era dos americanos, né? O homem das Américas chegou pelo Estreito de Bering, blá, 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 blá. Então ela era uma louca, uma ensandecida. Aí foram fazer um exame de datação radiométrica, né, de radiocarbono. Falou, ó, cara, essa fogueira tem mais de 50 mil anos e não foi feita acidentalmente. Reconheceram na nota de rodapé que a Nied Guidon estava certa. E ela também falava, ó, os primeiros habitantes das Américas, da América do Sul, eram negroides, não eram mongoloides. Porque a bem da verdade, gente, eu já fiz alguns fios, eu adoro esse assunto, amo esse assunto. Eu já fiz alguns fios em que eu mostrei, gente, ó, na boa, o povo mais próximo dos indígenas americanos são os chineses. Eles vêm do mesmo estoque genético. Chineses e nativos das Américas vêm do mesmo estoque genético.
E se a gente recua no tempo até 30 mil anos atrás, os nativos das Américas, os astecas, por exemplo, são do mesmo estoque genético dos ancestrais dos romanos. Por quê? Porque a genética, os enormes avanços da genética, permite a gente afirmar isso, sabe? Então, peguei uma porrada de estudos, então, geneticamente, isso se confirma, certo? Eles descobriram os tais haplogrupos. Os haplogrupos são importantes porque através deles é possível traçar a origem no tempo deles, quer dizer, quando eles surgiram. E você junta com a arqueologia e descobre onde eles surgiram também. E a partir desses haplogrupos dá para você ir voltando atrás nas linhagens humanas. Então o que a gente sabe? Os astecas são parentes dos romanos, ponto. Volta mais recentemente, os romanos são mais parentes dos lusitanos do que dos celtas. Romanos e celtas são grupos afins. Veja só, nós estamos chegando na Armênia. Nessa, nós aí vamos para Maria Gimbutas. Antes deixa eu só confirmar. A linha de Guidon está correta. Descobriu-se que a mais antiga população conhecida de habitantes das Américas não veio do Estreito de Bering, não é geneticamente afim às populações chinesas, mas vejam só as da Papua Nova Guiné. Até onde se sabe, de todos os sul-americanos vivos, sul-americanos, não centro nem norte, sul-americanos vivos, a origem primária deles, de alguns grupos, não os que vieram do norte, né, como invasores, é a Papua Nova Guiné. Uau, questão de população Y. Vou até colocar alguma coisa aqui para vocês no fim. Pessoas, o que eu estou falando é basicamente isso aqui, ó. Vocês podem procurar no Google, né, por população Y, Ipiquera. E aí vocês vão encontrar em vários artigos científicos, escritos em vários idiomas, português, inglês, espanhol, francês, mostrando isso que eu estou falando aqui ao longo desse meu vídeo, que a origem das populações sul-americanas é australoide melanésia. Vários povos do Peru, do Equador, da Amazônia e os Gês têm origem nesses grupos australo-melanésios. Vieram da Papua Nova Guiné, são melanésios. Eu sempre tive essa desconfiança particular, porque eu olho para minha bisavó, foto da minha bisavó, cara, e ela era índia, 100% indígena. Crenacória, Capó do Sul. Eu olhava, essa mulher era 100% indígena, como ela tinha essa aparência? Porque a gente tende a achar que o indígena é o típico daquele de origem chinesa, né? Quase sem pelo, cabelo lisinho, olho amendoado, é o que a gente tende a achar, certo? É o que a gente tende a achar. Eles saíram antes dos chineses terem pele alva. A pele clara desenvolveu-se de forma independente uma meia dúzia de vezes, certo? Ela desenvolveu-se de forma independente, né, no Planalto Iraniano, entre os ancestrais dos proto-indo-europeus, desenvolveu-se de forma independente nos montes Urais, certo? Entre os ancestrais dos finlandeses. Desenvolveu-se depois de forma independente, tinha um estoque indo-europeu na região da atual Eslováquia. Desenvolveu-se de forma independente no Afeganistão, entre o Afeganistão e o Paquistão, na região dos Kalash, que foram os primeiros povos de pele branca caucasóide do mundo, mas não tem nenhum vínculo com os demais. Desenvolveu-se de forma independente na Ásia. Quando você fala os asiáticos têm pele amarela, isso é bobagem, cara. Alguns deles são brancos, são realmente claros. Você encontra milhões deles na China e também na Coreia e no Japão. Pessoas de pele branca, clara. A feição do rosto é uma coisa, a cor da pele é outra. Então se desenvolveu de maneira independente em resposta à mesma questão, que é a necessidade de vitamina D
e ao fato de haver pouco sol, né, no hemisfério norte. Então, quando os ancestrais da maioria dos ameríndios saíram da região da Sibéria Oriental, eles ainda tinham pele escura, em sua maioria. Mas não todos, porque há indígenas brasileiros e indígenas das Américas de pele, não vou dizer clara, mas bastante clara. Os Panará, meus ancestrais, eram ditos como sendo indígenas de pele clara e muito altos. Eu tenho 1,84 m, a mesma altura do meu finado pai. Meu finado avô tinha 1,92 m. Então, né? Nós somos um povo alto, mas não por parte europeia, por parte indígena. Meus ancestrais, por parte indígena, parte mãe, são Crenacora, Capó do Sul. E realmente era um povo muito alto. Certo? Eles foram quase extintos, mas ainda existem no Mato Grosso e são chamados lá de Panará. Genocídio, né? Aconteceu. Ainda tivemos sorte, porque sobreviveu pelo menos um grupo. Esses de pele muito escura, principalmente na América do Sul, eles não são descendentes de populações vindas da China, são descendentes de populações, repito, vindo da Papua Nova Guiné. E aí eu volto para minha bisavó, que tinha, como é que se diz, o cabelo sarará, o rosto mais quadrado, feições que não tem nada a ver com o indígena que a gente costuma achar. E é a mesma coisa valendo para os botocudos, para a maioria dos indígenas do grupo G. Certo? Pele escura, corpo atarracado, cabeça mais quadrada e cabelo ondulado, para não falar sarará mesmo, como se diz. Eu achava muito estranho, gente, mas se a minha bisavó era indígena, não era mestiça, como é que ela tinha essas feições? Né, eu tenho a sorte de ter uma foto dela. E é nítido que ela não era, né, uma indígena do tipo que a gente acha normalmente. O que está de errado? Com o tempo, acabei descobrindo essa pesquisa e falou, ó, os primeiros grupos humanos que vieram para a América do Sul e deixaram evidência genética vieram da região chamada Sarrú. O que é Sarrú? No Pleistoceno, o nível do mar era muito mais baixo, porque a terra era mais fria e mais seca. Então o nível do mar era de 110 a 140 metros mais baixo, a depender de uma variação ou outra. O que quer dizer que a Tasmânia, a Austrália, as Ilhas Salomão e a Papua Nova Guiné formavam um único continente, tudo emendado. É do norte desse continente, do Sarrú, onde hoje é a Papua Nova Guiné, que vieram os ancestrais dessa primeira população das Américas. No caso da América do Sul, né? Eles chegaram aqui 27 mil anos atrás. 15 mil anos antes da hipótese do Estreito de Bering, que era que os americanos defendiam. E muitas... A Lucy, aquela que quase foi queimada, ou foi, não sei o que aconteceu, no museu do incêndio no Museu Nacional, na época do bolsonarismo, né? Era visivelmente uma mulher negroide. Mas não é que ela era negroide, ela era australoide. Então, as pessoas ainda hoje eu leio essa hipótese, os habitantes das Américas chegaram pelo Estreito de Bering pela primeira vez. Não, não foi. Chegaram pela Melanésia. Ah, mas como eles navegaram? Gente, a primeira civilização humana veio da Austrália. O primeiro povo que navegou no mundo foram os ancestrais dos australianos e melanésios. O primeiro povo que navegou no mundo. A navegação foi a ideia deles. E mais do que isso, a vegetacultura. Na rede social das tretas de 280 caracteres, a do bilionário lá, eu tenho muitos textos, muitos fios sobre o assunto, porque me fascina. Pena que as pessoas não se interessam muito. Então eu publico aqui um mínimo, né? Mas eu amo isso. As origens da civilização humana são muito mais antigas e estão em locais bem diferentes do que se supõe.
embrião da agricultura também surgiu pela primeira vez, não foi no Egito, na Mesopotâmia, no Levante, na China, não, surgiu na Austrália. A mais antiga civilização humana que existe é australiana. Ah, mas os australianos eram tão primitivos, não sei o que, fonte, Águas de Lindóia, né? Os ingleses, porque eles cometeram um genocídio lá, tão brutal, e os australianos consideravam os nativos como animais. O departamento que cuidava dos aborígenes australianos até fim da década de 1970, quase década de 1980, com resquício até a década de 1990, era o departamento de caça e pesca. Os malditos dos australianos davam direito das pessoas sequestrarem crianças aborígenes e criar para si mesmo com o intuito de civilizá-los. Sim, eu estou falando da Austrália, eu estou falando até a década de 1990, certo? Então, foram os ingleses, sim, mas também os australianos. Então, eles têm muito interesse em vender a mentira deslavada e racista de que a Austrália era habitada por selvagens muito primitivas, que nem gente era. Gente, quando eu estava fazendo o ensino fundamental, eu cheguei a ler que os australianos talvez, os nativos, né? Os australóides talvez fossem de outra espécie. Embora, de fato, eles tenham um DNA mais de 5% denisovano. O que não é tanto se a gente pensar que entre alguns brancos europeus eles têm DNA de quase 5% neandertalês. Branco sempre tem sangue neandertal. E o único povo geneticamente 100% homo sapiens sapiens são os habitantes da África Ocidental, certo? Isso aí ninguém fala, né? Mas por que tudo isso ficou sendo sabido? Ficou sendo conhecido por causa da genética. Claro, avanço na arqueologia, na antropologia, mas esses sempre foram ignorados. Foram enormes avanços na genética que permitiram que essas informações fossem conhecidas. E aí muita coisa do que se sabia, ou do que se achava que se sabia, foram jogadas na lata de lixo. Mas na verdade com muito cuidado, porque elas ainda estão nos livros de história impressos pelas editoras anglo-saxãs, né? As editoras donas dos grupos de ensino, editoras do Canadá, editoras da Inglaterra, editoras dos Estados Unidos, que imprimem livros didáticos e tem grupos de ensino no Brasil. Elas ainda continuam ensinando merda, mentira, porque é desinteresse, né? A verdade já veio à tona, já é comprovada, a genética está aí, a antropologia está aí, a arqueologia está aí, e age-se como se nada tivesse acontecido. Ó, tem nada para ver aqui, principalmente essas editoras, né? Por que isso é importante? Porque a história, principalmente desses livros didáticos, eu sei porque eu fui obrigado a ensinar essas porcarias, ela de fato é escrita pelos vencedores, e ela mente tanto quanto as pessoas respiram. É impressionante isso. O descuido com a verdade que os materiais didáticos têm, isso favorece crenças irreflexivas, favorece evidentemente discursos dominantes. Mas lei do que tudo isso tem a ver com o Cáucaso, com a Armênia. Gente, vamos chegar lá. Há uns 1400 anos atrás, uma das maiores explosões de todos os tempos, e a maior explosão ocorrida na Europa no último 1 milhão de anos, aconteceu. A do Monte Tera. O monte não foi só as civilizações minoicas e eteocretenses que desapareceram. As mudanças climáticas fizeram desaparecer várias civilizações. Monte Tera, quando explodiu, deixou para trás fragmentos que hoje são a ilha de Santorini.
A explosão do Monte Terra foi absurdamente devastadora. Ela lançou quantidades enormes, bilhões de metros cúbicos de cinza e enxofre na atmosfera. Além do tsunami que destruiu a civilização minoica e até o cretense, né? Acho que daí vem a lenda da Atlântica. Além do tsunami que destruiu essa civilização, ela provocou um mini resfriamento. Não foi global, foi local. Norte da África, Europa, Ásia Ocidental. Esse mini resfriamento, na verdade, foi um grande resfriamento e durou anos, destruindo várias civilizações. Os hititas, os hurritas, os sumérios, os elamitas, que já estavam declinando, desapareceram de maneira basicamente definitiva. A civilização indo-europeia de sintática petrófica, que incrivelmente eram os ancestrais dos atuais russos, dos citas e dos cimérios. Tinha uma civilização extremamente original, com uma arquitetura única no mundo. Sabe, fantástico. Eu vou ver se eu deixo aqui para você. A maioria esmagadora das pessoas jamais imagina que os ancestrais dos russos chegaram a desenvolver uma grande civilização. A civilização também desapareceu por causa de mudanças climáticas terríveis. E aí que entram os armênios. Já se havia desconfiado que havia algum parentesco entre armênios e gregos. Então que se descobriu que os gregos estão naquela região 1500 anos antes do que se pensava, e que os armênios eram vizinhos deles, que depois da mudança climática fugiram mais para o leste. Linguistas foram os primeiros a descobrir isso. A hipótese indo-europeia. Cara, analisando a linguística, chegaram à conclusão que tinha alguma semelhança entre as línguas célticas e as línguas itálicas. Então eles deveriam ter um ancestral comum. De fato, mais tarde descobriu-se que geneticamente isso corresponde aos fatos. Os povos itálicos vieram daquela região entre Áustria, Suíça e Hungria, o mesmo lugar de onde vieram os povos celtas. Certo? E já se desconfiava que gregos e armênios tinham alguma ligação. Espera aí que eu volto, deixa eu pegar pão. Então, linguistas já haviam chegado a algumas conclusões. Falou, ó, tem um substrato básico. Hoje o armênio tem uma influência muito grande das línguas irânicas, porque, né, convivência histórica de 3.000 anos. Mas falou, cara, se você pega as expressões mais antigas do armênio, elas guardam uma semelhança muito grande com o grego. Então falou, deve ter algum link. O armênio é uma língua isolada dentro do grupo indo-europeu. O grego também é uma língua isolada dentro do grupo indo-europeu. Você tem várias línguas, digamos, gregas, né? O pôntico, uma língua que se fala ainda hoje em Esparta. Esparta ainda existe. Taquivariano, negócio assim. Certo? Mas o grupo grego é isolado, o grupo armênio é isolado dentro do grupo indo-europeu. A maioria das línguas da Europa são do grupo indo-europeu. Das línguas autóctones, a única que sobreviveu, que existia antes da chegada dos indo-europeus, a única que ainda existe é o basco. E eles foram encontrar a origem dos bascos na atual Eslovênia, veja só. Houve outras línguas não indo-europeias no passado, claro, mas você tem línguas do grupo ural-altaico, tipo estoniano, finlandês, húngaro, mas elas vieram de invasões posteriores, não eram originárias mesmo. Repito, das línguas originárias, a única que sobreviveu foi o basco, que estão tentando encontrar parente dele até hoje. Não tem nenhuma hipótese que fala assim, ó, você tem hipóteses, claro, talvez o georgiano, alguma língua esquisita do Cáucaso, mas ninguém sabe ao certo de onde vem o basco.
Só se sabe que ele de fato é pré-indo-europeu, é uma língua paleoeuropeia. Geneticamente, os únicos povos paleoeuropeus que ainda existem, que têm uma genética muito pouco indo-europeia, são os habitantes da Toscana, veja só, da Sardenha e, claro, do País Basco, né? E eles tiveram um papel muito grande na formação do povo britânico antes da chegada dos celtas, né, dos britânicos. Antes da chegada deles, fizeram uma série de análises genéticas e chegaram à conclusão que esse povo que habitava as ilhas britânicas antes da chegada dos celtas era muito afim a povos que habitavam a Península Ibérica originalmente. O que faz até algum sentido, porque havia uma ligação por terra entre as ilhas britânicas e o restante da Europa. E talvez foi nesse contexto que habitantes da Península Ibérica chegaram lá. Mas a questão não é essa, a questão são os armênios, né? Esse link entre gregos e armênios. Por muito, muito, muito tempo, a questão toda é bastante complicada, porque os armênios sempre se valeram do fato de que a região do Planalto, onde eles moram, teria sido o lar original, ancestral do povo dele desde milhares de anos. Aquela região entre o Lago Van e o Monte Ararat, do qual eles foram expulsos pelos turcos. Então, isso é um problema da nacionalidade armênia. Mas, infelizmente para eles, ao que tudo indica, eles são originários do norte da Grécia. É claro que, como indo-europeus, eles vieram primeiro da Anatólia. Daí foram para o norte da Grécia. Os gregos eram das ilhas gregas, não do continente. Também foram para a região do sul da Grécia. Nesse movimento ocorrido após a erupção do Monte Tera, eles foram expulsos para a Anatólia e aí, de certa forma, voltaram para o local de onde vieram os ancestrais, certo? Mas isso não significa que a origem deles seja especificamente lá. Quer dizer que eles estão lá há 3.300, 3.400 anos, mas vieram do norte da Grécia, muito provavelmente, certo? Se achou que isso era porque os gregos vieram da região da Turquia, né, as tribos gregas, primeiro os eólicos, depois os aqueus, depois os jônios, depois os dóricos, vieram do Cáucaso, né, região do Cáucaso, da onde vieram os armênios. Então, gregos e armênios eram parentes porque eles vieram do mesmo lugar, onde hoje é a Armênia. Só que aí avança a genética, avança a arqueologia, avança a paleontologia. O que eles descobrem? Não foram os gregos que vieram de onde hoje é a Armênia, foram os armênios que vieram de onde hoje é a Grécia. O lar ancestral dos armênios não é o Cáucaso, não é a região em torno do Lago Van. Embora no ano 1200, nessa era comum, já existisse lá alguma evidência de que um proto-reino armênio já tivesse estabelecido. O lar ancestral dos armênios é onde hoje é o sul da Albânia e a área fronteiriça com a Grécia. Então veja só, o que foi descoberto? Que são os armênios que vieram de onde hoje é a Grécia, não o contrário. Estimava-se que a presença dos atuais gregos na Península Helênica tivesse uns 1.200 anos, 1.400 anos, só que se descobriu que tem mais de 2.000. A escrita linear A e a linear B, principalmente a linear B, levou muito tempo para ser traduzida porque eles não tinham ideia de que língua ela é falada. Aí um cara falou, cara, talvez isso seja um ancestral do grego. Todo mundo riu dele, ridicularizou ele e ele tentou e conseguiu. Comprovando que a linear B foi escrita numa língua ancestral dos gregos. Por que todo mundo duvidava? Porque a linear B é de um tempo muito antigo. De muito antes do que eles imaginavam que os gregos já existiam. Então, a história teve que ser reescrita. Só que, evidentemente, ela não foi, né? Evidentemente, ela não foi. Os gregos estão naquela região há muitos milhares de anos. Muito mais tempo do que se pensava usualmente. E reitero, os armênios eram vizinhos deles. E aí, com a explosão, lembra do vulcão? Enorme, gigantesco, catastrófico. O que os armênios, que era uma tribo, né? Não
descendente dos gregos, irmã dos gregos, afim aos gregos, fizeram? Fugiram, como muitos povos fugiram, para sobreviver. Ou fazia isso ou deixava de existir. E aí eles foram para onde hoje é a atual margem do Lago Van, onde se fundou a primeira tribo armênia. Então, o que você sabe? Que os armênios vieram originalmente de onde hoje é o sul da Grécia, a fronteira com a Albânia. Então não foram os gregos que saíram de onde hoje é a Armênia, foram os armênios que saíram de onde hoje é a Grécia, 1200 anos atrás. Isso muda muita coisa, inclusive a narrativa de que os armênios são um povo autóctone, não sei quantos milhões de anos, né? Vamos exagerar. Não. É só mais um grupo invasor, não mais indo-europeu. Certo? Descendentes de proto-indo-europeus afins aos gregos. Por isso, alguma semelhança entre os dois idiomas. Essa hipótese de que os armênios seriam os picas das galáxias e não sei o que, foi muito utilizada para narrativa de um grande estado armênio, que de fato já existiu. Os armênios já fizeram um grande estado, perfeito? Só que hoje não. Hoje eles estão lá no Cáucaso. E aí entra a questão geopolítica. Eles têm um governante, um primeiro-ministro chamado Nikol Pashinyan. Esse infeliz passou todo o tempo de governo dele lambendo as botas da OTAN. Permaneceu na CSTO, que é uma aliança que une alguns países da União Soviética, apenas pro forma. Beijava a OTAN, abraçava a OTAN, se entregava para a OTAN, fazia juras de amor para a OTAN e distribuía, através dos grupos dele, é tipo um Bolsonaro armênio. Ele distribuía ódio aos russos e aos iranianos. Sabe, estamos assim por culpa da Rússia, a Rússia é uma praga, a Rússia é um inferno nas nossas vidas, o outro inferno tão grande é o Irã, não sei o que, o Irã é aquilo, a Rússia é aquilo. E aí o que acontece recentemente, bem recentemente, esses dias? Eles invadiram a região do Alto Karabakh, né, que se chama Artsakh. É uma região que eles habitavam mesmo, foi um erro do Stalin ter mantido aquilo separado do restante da Armênia. Invadiram aquela região, ganharam, aí estava tudo bem, né? Até que o Azerbaijão, muito maior, mais rico, criou um exército à altura e invadiu o Alto Karabakh, que os armênios chamam de Artsakh. E aí a culpa de tudo foi dos russos. E aí recentemente, como eu disse, esses dias, eles invadiram de novo o Alto Karabakh. Aí o ódio contra a Rússia explodiu, porque a Rússia não protegeu eles. Resumindo, a história é bem simples. Esse acelerato aí é um Nikol Pashinyan, pró-OTAN, pró-Ocidente, russófobo, anti-iraniano. Ele passou o mandato dele inteiro descendo a borracha no Irã e na Rússia, atacando o Irã e a Rússia. Certo? A culpa de tudo o que acontecia de errado, culpa dos erros dele, era do Irã e da Rússia. Certo? É a proximidade com o Irã e a Rússia que não deixava a OTAN defendê-los. Ok. E aí eles bandearam para o lado da OTAN. Não aprenderam nada com a Geórgia, não aprendeu absolutamente nada com a Geórgia. É claro que a OTAN prefere o Azerbaijão, um país rico em petróleo, porque a OTAN precisa de petróleo e gás. Então é óbvio, tá óbvio, sem falar que a Turquia, arqui-inimigo da Armênia, é membro da OTAN. Mas esse idiota do Nikol Pashinyan, ela achava que estava tudo bem, estava tudo certo. A OTAN e os Estados Unidos vão proteger a Armênia. Claro que vão, é óbvio, né? Igual protegeram a Ucrânia, igual protegeram a Geórgia, né? Esse infeliz não aprendeu. E aí, por culpa dos erros dele, do povo dele, o Alto Karabakh, Artsakh, foi invadido. Por quê? Pelo Azerbaijão, um amiguinho dele. Mas de quem que é a culpa? Ah, é do Irã e da Rússia. E agora que finalmente o caldo entornou, ele coloca o pires na mão? Cara, os infelizes passaram anos acusando e boicotando a Rússia e o Irã de tudo quanto é forma, de todos os meios possíveis. E aí, a OTAN, que visivelmente prefere o Azerbaijão, não foi socorrer eles. É óbvio que não ia, gente. Quem é imbecil em pleno século XXI de acreditar na palavra dos Estados Unidos ou da OTAN?
Os armênios, claro, Nikol Pashinyan. E aí, nossa, o russo não vale nada, o Irã não vale nada, a culpa é deles, vamos deixar de existir, vamos ser massacrados, porque o Irã e a Rússia estão conspirando contra nós. Gente, por favor, sério, por favor, que pouca vergonha, que falta de caráter, que covardia. A verdade é que o Nikol Pashinyan está colhendo, ele e os apoiadores dele, o que eles plantaram. Quem semeia vento, colhe tempestade, é assim que funciona. Lembra? Mais outro ditado, ó. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. E agora eles estão lá chorando as pitangas e acusando o Irã e a Rússia de uma coisa que o aliadozinho da OTAN fez. E da Turquia, arqui-inimigo deles. O que tinha na cabeça do Nikol Pashinyan? Não sei. Mas se ele não quiser ter o mesmo destino do Mikhail Saakashvili, eu aconselho ele a fugir. Renuncie e foge. Substitua esses burgueses pró-OTAN que vivem em cidadezinha e sonham em ser cidadão europeu pelos armênios raízes que moram nas pequenas cidades, que moram no campo, que são de fato patriotas. Porque senão o destino da Armênia está selado. E aí não é o que a Rússia ou o Irã vão fazer, não é. Por que eles fariam? Por que eles fariam? Por que eles fariam alguma coisa? Certo? Por qual motivo eles fariam alguma coisa? Vou mostrar para vocês algumas imagens, algumas evidências e já volto para encerrar. Ironia, até ontem o Nikol Pashinyan estava disposto até a prender o Putin, certo? Estava disposto até a prender o Putin. A gente prende o Putin. Aí hoje, quem salvou o couro dos armênios? Quem salvou o couro dos armênios foi exatamente os russos, certo? Então, o que eu aconselho aos armênios, se ainda quiser continuar a existir como Estado, é fazer uma revolução. Uma revoltazinha colorida para depor esse imbecil, que inclusive conta com o apoio de youtubers famosinhos.